Nesse vídeo aqui eu vou transformar, né? No caso eu vou pintar a pipoquinha com as cores desse vilão das Meninas Superpoderosas. Eu acho interessante, acho que tem chance de ficar bem diferente. Tô querendo fazer umas coisas fora da curva. E aí quem sofre com isso é vocês. Porque eu faço essas misturas doidas. E aí, gente, eu já tasquei ali um vermelho na pele dela. Parece o quê? Que ela ficou muito no sol. Muito no sol, dormiu no sol. Inclusive, se você já dormiu no sol, comenta aqui, porque eu já. Eu fiquei só com um lado meu queimada. Dormi de um lado, aí não teve paciência de ficar do outro, porque assim. Mas, gente, eu gostei do tom que ficou inicialmente, porque eu ia usar contorno. Então, eu falei, ele não é tão vermelho claro, aberto assim, né? É um vermelho mais fechado, mas eu compenso isso com contorno. Aí, como hoje eu tava bem detalhista, eu tentei até fazer o couro cabeludo ficar vermelho, sabe? Para ficar no contexto mesmo. E aí, como eu falei pra vocês num vídeo anterior, agora eu tô curtindo bastante essa vibe de vir, aí pinto tudo e depois eu venho apagando os excessos, porque é muito mais fácil, é muito menos coisa pra apagar de excesso do que ficar contornando, sabe, detalhes por detalhes. Eu não sei, eu acho que pra mim é a melhor estratégia. Aí eu peguei aqui a parte do cabelo, fui pintando essa parte do centro aqui, ó, pra tirar tudo, como vocês podem ver. E aí eu vou pegar esse contorno aqui, ó, e tomar cuidado do cabelo, tá? Pega a borracha e tô apagando, só tô descrevendo pra vocês os detalhes. E aí o cabelo dela é castanho e o vilão ele tem um cabelo preto, então eu sabia que eu ia escurecer mais ainda o cabelo da pipoquinha. E aí, depois que eu fiz isso, eu tiro o zoom e vou lá pro outro. Aí aqui, ó, eu vou pintar toda essa parte aqui do cabelo. E aí eu vou deixar... Eu sempre deixo o pincel um pouquinho maior em áreas que não tem tanta dificuldade, sabe? E aí eu deixo um pouco menor em áreas que não é tão assim, basicamente. Aí eu venho aqui, ó, pego esse contorno, faço aqui, ó, essa parte de baixo, como vocês podem ver. E aqui também nessa parte do contorno do cabelo. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegando alguns fiozinhos assim. Quando eu esfumo, fica um resultado melhor. E olha isso, pessoal. Fica, tá vendo? Fica legal. Esses detalhes é importante. Parece bobeira, mas não é. Aí, depois disso, eu clonei pra ver se ficava melhor. Mas, gente, eu clonei, ficou muito esquisito. Aí, não tinha possibilidade. Aí, eu fui com uma outra camada e multiplicar. E peguei esse mesmo tom de vermelho e comecei a trazer contorno pro rosto dela. Porque, como eu falei pra vocês, ela, o personagem, o vilão... Ele é um vermelho mais fechado. Então, eu ia pegar essa deixa do contorno para tentar trazer um equilíbrio e fechar um pouco mais esse tom de vermelho. Aí, eu fiz um contorno bem vibe maquiagem, sabe? Igual faz de maquiagem mesmo. Até contornei essa parte do pescoço. E aí, eu fui lá e esfumei bastante. Tá vendo como que dá um equilíbrio a mais? Marca um pouco mais, traz um efeito a mais. E aí, eu queria algumas partes ainda mais marcadas. Então, eu vim marcando a parte do nariz, a parte aqui da bochecha, a parte aqui da testa, que eu achei interessante. Reforcei essa parte aqui do colo e do pescoço. E aí eu vim esfumando. Esfumei várias vezes e olha o tom de vermelho vindo mais à tona ainda. Depois que eu fiz isso, eu venho para algumas áreas de iluminação. A parte do nariz ficou legal. A parte da testa eu achei que ia ficar esquisita, não ficou mesmo? Aí eu venho esfumando várias vezes, ó, pra tirar toda a marcação. Mas na testa não teve jeito, gente. Eu esfumei, mas mesmo assim ficou muito esquisito. Aí eu fui lá, peguei, tirei, apaguei tudo da testa. Aproveitei e dei uma afinada a mais no nariz, que eu não tava gostando do jeito que tava ficando. Aí eu vim esfumando manualmente. E aí ficou desse jeito aí, como vocês podem ver. Um iluminado faz diferença, mas aí eu diminui um pouco a opacidade, pra não ficar muito pesado, sabe? Depois que eu fiz isso, eu venho tirando esse efeito vermelho de dentro dos olhos dela. E aí eu reparei que o personagem ali tinha um olho amarelo. A parte que é branco é amarelo. Aí eu falei, perfeito, né? O olho dela é castanho, eu não vi necessidade de escurecer mais. Então eu venho com essa parte um tom mais amarelado. E aí na camada de luz indireta. E aí eu fui e coloquei, né? Depositei esse tom amarelo. Aproveitei e coloquei em tudo, só polpei a parte da bolotinha ali, ó, do castanho do olho dela. Fiz isso de um lado,
Fiz isso do outro. Acho que fica muito interessante esse tipo de transformação, porque a gente vai vendo, né, como que vai surgindo. E aí eu também esfumei para tirar um pouco mais da marcação. Aí a boca é preto, mas aí eu fui lá e criei uma camada e coloquei multiplicar. Só que ficou muito preto, mas preto assim ao ponto que a gente consegue ver nem os detalhes da boca. Falei, vixe Maria, não vai poder ficar tão preto assim não. Mas aí o que eu fiz? Eu vim fazendo todo o contorno bem bonitinho até o final. Venho com o pincel um pouquinho maior e vou preencher toda essa parte central aqui da boca. E aí eu diminuo um pouco mais o pincel para fazer os cantinhos. Depois aumento mais a quantidade do pincel. E vou fazendo assim, do jeito que vocês estão vendo. E aí depois que eu preenchi tudo, eu venho e diminuo a opacidade. Ficou preto, mas um preto um pouquinho com a opacidade baixa para conseguir ver o contexto. E dessa vez aqui, gente, não teve jeito. Eu acabei esfumando porque ficou muito esquisita as bordas. A boca dela em si, né, já tava complicada, assim, porque era bem pretão, mas não consegui fazer o pretão. E aí eu aproveitei essa mesma camada que tava com opacidade baixa e vim reforçando o tom do cabelo dela para mais escuro. Então eu venho aí, ó, com esse castanho e vou fazendo isso por todo o cabelo. Eu achei interessante eu ter deixado o cabelo por último. E é um cabelo que eu achei que não ia dar trabalho, porque eu falei, é só jogar um tom mais escuro aqui que vai ficar tudo certo. Mas não é que o cabelinho deu trabalho, gente. É porque tinha muitas ondas, né? Ela tá de Maria Chiquinha, então tinha bastante movimento. Não era apenas pegar um pincel grande e vir passando por cima de tudo. Não deu certo. Mas aí, eu fui fazendo esse acabamento, como vocês podem ver. E aí, depois que eu fiz esse acabamento aqui, ó, eu venho fazendo esse efeito. É aquele jogo de técnica que eu falei pra vocês. Em cantinhos pequenos, eu pego um pincel um pouquinho menor. Em acabamento, né, no caso coisas pequenas para fazer acabamento, eu pego um pincel um pouco menor. Aí eu venho pintando toda essa parte central, faço isso aqui também no couro cabeludo, vou pintar aqui, ó, em toda essa parte que vocês estão vendo, faço isso também do outro lado e vou preenchendo, né? Preencho toda essa parte aqui, ó. E aí eu vou preenchendo, vou pegar aqui a parte do cabelo. Vou pegar aqui, ó, a raiz do cabelo. Eu gosto de fazer uns movimentos como se eu tivesse refazendo a raiz. Mas quando eu vou esfumar, faz um efeito bem legal. Aí aqui também, pessoal, como vocês podem ver, tem uns fiozinhos bem pequenos. Eu não tive muita paciência de fazer fio a fio. E aí eu catei ali um pincel grande. Você vê, ele tá em 49.0. O pincel tá grande, viu? E aí eu venho fazendo esses acabamentos maiores aqui, ó. Aí eu também tinha que tomar cuidado para não passar do branco, que ele ia acabar manchando o branco. Aí eu venho esfumando, esfumei desse jeito que vocês viram, mas aí eu vi que eu fiz na mesma camada que a boca. Aí eu peguei o laço e vim e recortei só a parte do cabelo. Aí eu clonei e aí a gente só tem a parte do cabelo. Aí eu fui lá e esfumei. Ficou bom, mas aí eu tive que vir apagar a parte de baixo, né? Porque querendo ou não, a parte de baixo eu não apaguei. E aí eu também não esfumei. Aí não teve segredo, eu vim apagando porque 2 camadas tava muita coisa. Como vocês podem ver, esse aí foi o resultado final. Comenta aqui de 0 a 10 que nota merece e comenta sugestões de vídeos nesse estilo que vocês gostariam de ver. E aqui no link da descrição tem o meu curso completo em videoaula, onde eu ensino passo a passo a vocês dominar esse aplicativo.